oração. A lição número 8, confessando o abandono do pecado. A lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. Desenvolvendo uma consciência de santidade. E muito importante isso aqui, a realidade bíblica do inferno, a batalha, a esperança. A bendita esperança, a E marca do cristão. E a marca do cristão e a cidade celestial. Irmãos, vai ser temas super importantes. No trimestre passado foi uma bênção, né? Às vezes a gente passa até do momento de aula, né, que temos, mas só você vindo presencial mesmo para você vivenciar essa experiência maravilhosa. E nossa lição, o nosso tema de hoje, Nete, ela vai falar sobre isso, sobre a primeira coisa, né, que nós falamos assim, do início da nossa caminhada. O que é, Nete, praticamente assim? O início da caminhada. Olha, eu estou com 20 anos, acho que mais de 20 anos já, no Evangelho, nos caminhos do Senhor. E Você lembra como que foi o início da sua caminhada, Ale? eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Faz tempo, né, Vi? Eu não posso nem dizer, porque assim, eu já nasci cristã, meus pais já eram cristãos. Que Claro bênção, hein? que eu fui me entender como cristão lá por uns 8, 9 anos, porque criança só vai seguindo, né? Até quando ele tem aquele consciência de si mesmo, o que está fazendo ali. Aí onde eu fui batizado com o Espírito Santo, com 8, 9 anos de idade. E aí eu segui. Com 13 anos, vem aquelas várias questões, né? E a gente decide se realmente vai seguir isso aqui ou se vai fazer outras coisas. E aí Deus nos chamou para estar aqui. Então, graças a Deus, eu tive o privilégio de sempre estar no caminho de Deus, sempre ser cristão, vamos dizer assim, Isso né? Mas no maravilhoso, início, eu poderia dizer no início do meu interesse pelo estudo de verdade das Escrituras, vamos dizer assim, né? Porque até certo momento a gente vai indo, vai sendo levado. Mas tem uma hora que todo mundo para e fala, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Sou crente, eu quero isso mesmo para mim, quero seguir a Jesus de verdade. O que é o reino de Deus? O que é ser crente? E aí a gente começa essa caminhada de busca de conhecimento e, às vezes, até de novas experiências com Deus, que eu acho que é o propósito de cada cristão. Né? Mas aqui na lição, a proposta do nosso comentarista da lição desse trimestre é exatamente essa, que é o comentarista Osiel Gomes. É top. Esse pastor, ele é muito inteligente. É o comentarista desse trimestre, né? Pastor Osiel Gomes, né? Exatamente. Ele é show. Tem vários vídeos deles na internet. Ele tem um curso de teologia dele mesmo. É muito legal, muito bom. E a proposta dele para a gente é bem... Ele volta lá nos fundamentos mesmo, lá de quando a pessoa começa a trilhar esse caminho, que ela decide seguir a Jesus mesmo. O que faz, como que funciona, o que é esse novo nascimento, como que será agora o comportamento dela. Como que foi, Ale, a sua conversão? Você já falou alguma vez? Rara as palavras aí, conta pra gente. Então, quando você aceitou Jesus. Na verdade, eu fui muitas vezes à igreja, a convite, né, de pessoas que nos convidavam, mas eu não sentia assim nada, entendendo o que os irmãos às vezes estavam falando, não entendia, e eu via muitos irmãos dando glória a Deus e aleluia, e eu não sentia nada. E teve uma vez que eu questionei, né, ao próprio Deus. Eu falei, Senhor, mas eu vou à igreja e eu não sinto nada, eu vejo que esses irmãos dão glória a Deus, aleluia, mas eu não sinto, eu vou à igreja e eu não, sabe? E isso, quando nós entramos nesse ponto da nossa jornada cristã, Nete, como você falou, que nasceu num lar cristão, eu já fui diferente, esse novo nascimento, que nós vamos ler um texto aqui, que é o nosso texto da nossa leitura bíblica em classe, que se encontra lá em João, capítulo 3, ele fala de um novo nascimento. Então, essa jornada nossa, ela inicia com um novo nascimento. Até porque, não só porque seus pais são cristãos, mas se você não tiver um novo nascimento, não adianta de nada você nascer num lar cristão, você ter uns pais que são cristãos, se você não nascer de novo. Exatamente. Então, eu vim
Só que eu não tinha nascido de novo, porque a Bíblia diz o que lá em Romanos 3:23? Todos pecamos e separados de Deus estamos. Então, para que eu entendesse a palavra, para que eu entrasse e fosse chamado até filho de Deus, porque nós somos todos criatura, eu tinha que nascer de novo. E esse nascer de novo não vem do pastor, não vem do homem, não é algo natural, é algo que vem de Deus, esse novo nascimento. Né? Exatamente. O nosso tópico 1, a gente já vai para o 2, já pegando o seu gancho, tá? É a caminhada com Cristo. É quando a gente decide, eu quero seguir a Cristo? Ok, é o primeiro tópico. Vamos caminhar com Cristo. Então, eu decidi, quero Cristo. Aí vem um segundo tópico, a gente vai falar sobre o novo nascimento. O que é novo nascimento? Né? Porque até o Nicodemos lá, que está aí a figura do texto, ele fica sem entender, né? Eu acho que talvez, né, seja a questão de muitas pessoas hoje. Claro que a gente vai abordar esse assunto com mais profundidade nas salas de aula, né, com os professores, os alunos presenciais, mas aqui só para dar um gostinho, né? O que é esse novo nascimento? Porque, assim, a gente fala de novo nascimento, mas parece uma coisa bem abstrata, né? As pessoas parecem que não compreendem muito bem o que é isso. Nascer de novo, é ser batizado, agora é ser crente, né? Antigamente falava, agora eu vou para o lado dos cristãos, do povo chato, né, que era chato. Hoje em dia está na moda ser crente, né? Mas a compreensão do que é nascer de novo. O que acontece quando a gente nasce de novo? Que vida é essa que a gente leva? Você vê que interessante. Irmãos, depois vocês dão uma lida em casa, aí, vocês estão em casa. No Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 em diante, Jesus tem um diálogo com uma pessoa, com um homem chamado Nicodemos. E você vai ver que nesse diálogo ele se apresenta e ele é o líder dos judeus, o líder da sinagoga ali. Muito inteligente a princípio. Muito inteligente. Para você ser um líder judaico, naquela época tem que entender da Torá, tem que entender das leis, tem que entender do doutor, que... né? Então era um homem que tinha sua qualificação, não era qualquer um, vamos dizer assim, era um homem estudado. E ele foi ter de noite com Jesus. Essa que ele foi ter de noite, ele elogia o Senhor Jesus, dizendo, olha, bem sei que o o Senhor está fazendo não vem do homem, né? Não vem do homem. E aí Jesus, logo direto para ele, fala assim, olha, é necessário que você nasça de novo. Bugou a cabeça dele, né? Bugou, porque ele achou assim, como que pode um homem já velho nascer de novo? Vai voltar na barriga da sua mãe? Não entendeu nada. Não entendeu nada. E Jesus falou assim, não, se você não nascer da água, você não pode ver o reino de Deus. E depois ele fala, se não nascer do Espírito, você não pode entrar. Então você não pode nem ver e nem entrar. Para assim simplificar, que nem você falou, uma linguagem nossa, esse novo nascimento é a conversão. É uma pessoa convertida. Todos nós, como foi dito aqui, somos pecadores. Então, nós precisamos de quê? De um novo nascimento, que é uma parte que tem o nome sobre regeneração na Bíblia, você ser regenerado, né? Que é você nascer de novo, que é você nascer de novo. Então, vem do céu. Isso é algo que Deus faz na vida de uma pessoa. Exatamente. Você entendeu? Só Deus pode. Porque se nascer de novo, então, no caso, é como eu voltasse a ter uma vida como eu tinha antes, que seria a comunhão com Deus de fato. Comunhão de Deus. Porque a gente estava separado, não tinha comunhão com Deus. A gente não falava mais com Deus. Né? Deus estava lá, Deus via, Deus cuidava, porém o homem não conseguia mais ter a comunhão com Deus. Esse nascer de novo vai fazer exatamente isso. Voltar o homem a ter comunhão. A conectar com Deus, né? Conectar exatamente Nós com estávamos o divino. Mortos, né? Nós estávamos só nos prazeres da carne, o prazer do mundo. Então nós estávamos mortos. Nós tínhamos que nascer de novo. Nascer de novo, como nascer para Deus? E aí vem o que é legal, que é essa nova natureza que a gente fala, né? Que é a natureza divina mesmo. Sem ela a gente não consegue continuar vivo, que é o processo, né? Do novo nascimento. Você tem fé, você creu na palavra, e aí você recebe esse Cristo como único Salvador da sua vida, e aí o Espírito Santo que faz essa obra
da regeneração em você, E é um do novo processo. nascimento. É um É processo o processo. E o legal, Ale, que não ajuda no dia a dia, né? no dia a dia. O Espírito Sem Santo. ajuda não dá certo, não. Sem ajuda do Espírito Santo não dá certo. E o legal é que não é o fato de eu fazer parte de uma denominação que faz com que eu tenha o novo nascimento. Não é isso. Às vezes, eu vou fazer parte de uma religião, de uma denominação, pronto, nasci de novo. Não funciona assim, né? Não. É fazer parte do reino de Deus de fato. Né? O que é isso? É o estudar as Escrituras e obedecer. Caso contrário, Pra você ter uma ideia, como a gente estamos falando de Nicodemos, ele fazia parte de uma grupo religião, religioso. de um grupo religioso, que era os fariseus, e um grupo religioso bem conceituado naquela época, né? Para você ter uma ideia, eles davam o dízimo do cominho e do coentro, jejuava 2 vezes na semana, eles eram bem oravam detalhistas, 3 né? vezes ao dia. Fica a dica aí para nós, né, irmãos? Entendeu? E mesmo assim, Jesus pede para ele nascer de novo. Porque o nosso coração, Nete, e os irmãos que estão nos ouvindo, ele é enganoso. A Bíblia diz que ele é enganoso. E tem muitas pessoas achando que é de Cristo, mas não é de Cristo. Você sabia? É a religiosidade, né? É a religiosidade, porque faz parte de um grupo. Porque não nasceu ainda. Não nasceu. Ele está na igreja, ele frequenta o culto de quarta, que aqui no nosso culto é quarta, ele frequenta o culto de sexta, ele vem na escola bíblica, ele vai domingo no Ele culto à participa noite, da ele ceia. participa da ceia, ele está aqui, Ele é mas batizado. não nasceu de novo. Ele cumpre Nós o temos que ritual, ver né? assim, o começo da nossa caminhada com Cristo é o novo nascimento. Exatamente. E aí, se você que está me ouvindo, e você ainda está aceitei a Cristo, mas eu ainda estou nas práticas antigas, mundanas, alguma coisa está errada. Tem um pregador, que eu não lembro o nome dele agora, mas ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim que quando a gente começa a priorizar mais as 4 paredes, aos móveis da nossa igreja e menos as pessoas que entram lá, tem que acender uma luzinha. Né? Porque às vezes a gente está valorizando muito o espaço, as coisas, quando na verdade a gente tem que dar mais valor às pessoas, porque é por elas que Jesus morreu. Faz parte do novo nascimento. Né? Talvez, eu nasci de novo. Bom, o que você está valorizando mais, né? No corpo de Cristo, ou no seu ajuntamento, na sua denominação? Eu valorizo mais as pessoas, ou o espaço em si, ou a apresentação, né? Como que as pessoas me enxergam, ou o ato de servir. É um termômetro também para saber se realmente eu nasci de novo ou não. Olha o que o pastor Osiel colocou aqui. Ó. Por que precisamos do novo nascimento? Ele fez uma pergunta aqui. No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. E esse substantivo masculino do grego, que é anthropos, né, que significa homem, tem um uso genérico no contexto aqui. Por isso, o seu sentido inclui todos os seres humanos. Então, todos nós estamos inclusos aqui. Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo. Como, né, ele, homem, né, ele tinha que nascer de novo, mas ele estava em condição caída, que nem nós comentamos. Todos nós, todo ser humano, estão em uma condição caída, devido ao pecado. Então, por isso que é necessário esse novo nascimento. Olha, você viu que no tópico 3 vai dizer que o novo nascimento é a caminhada de fé e do cristão. É o início, na verdade, né? O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. A gente sai do novo nascimento, porque já nascemos de novo, que parte do princípio de que agora a gente é cristão. Houve uma mudança no nosso interior e o Espírito Santo, como você diz, vai trabalhar na nossa vida agora. Então, vai vir o processo de santificação. A gente vai deixando algumas... Tem pessoas que é de um dia por outro, né? Já larga tudo, já larga vício, larga tudo. Tem gente que é um processo, né? Que precisa de um dia após outro, que não é igual para todo mundo. A gente não sabe por que Deus trabalha, o Espírito Santo trabalha dessa forma, mas a gente sabe que é dessa forma. E a Bíblia também vai dizer, né? Tem umas pessoas que Deus libertou, tem outras pessoas que foi precisando, foi aos poucos, né? Mas o novo nascimento e a caminhada do crente vai falar para a gente sobre os aspectos dessa aliança que o crente agora faz com o reino de Deus e com o próprio Deus e como deve ser essa caminhada, né, com o novo cristão, vamos dizer assim. Quais seria, então, essa base de como que seria agora as ações desse novo crente que nasceu de novo. Como que é, Ale? Agora, por exemplo, uma pessoa
Vamos pegar aí uma pessoa, um delinquente. Alguém que fez tudo de errado. Matou, roubou, prostituiu. Vem para a igreja. Como é que agora... Porque para a gente parece meio impossível, né? E aí, como é que vai fazer? Como que essa pessoa vai se comportar nesse meio que a gente vai chamar de reino de Deus, que precisa de pessoas santificadas? Como é que funciona agora essa caminhada, Lê? Então, como nós falamos aqui sobre o Novo Testamento, está falando, o Antigo Testamento eles falavam muito sobre o povo de Deus, né? E no Novo Testamento já vai falar mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, uma pessoa nova convertida, uma pessoa que nasceu de novo, vamos se dizer que ela é um bebê, ela é uma criança e precisa de cuidados. E esses cuidados, Nete, que a gente fala, é um cuidado mesmo como você cuida de uma criança. Porque se você abandona uma criança e você não dá o alimento que é devido, adequado para aquela idade, faixa etária, você prejudica a criança, o crescimento dela, Ela pode até morrer, né? pode até morrer. Então, há hoje, né, eu sempre falo isso, que há muito obstetra na igreja, muitas pessoas que fazem o parto, que é o pregador, ele prega, que vai aquela multidão de gente na frente, aceita Cristo, mas tem poucos pediatras, que é os que cuidam dessas crianças, que é o discipulado. Então, hoje, a palavra de Deus, que é o nosso guia, que é a nossa bússola, essa pessoa nova convertida, ela tem que começar a ler a Bíblia, ela tem que começar a entender quem é Deus, o que é céu, né? O que ela veio fazer aqui. Ela não está aqui em vão, ela está aqui por um objetivo, Deus é para ser adorado. Então ela vai aprendendo as doutrinas bíblicas, ela vai entendendo, e o trabalho de libertação, quem faz é o Espírito Santo. A gente só ensina, né? Entendeu? Não adianta você proibir, olha, isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso. Não é você que liberta essa pessoa. A gente Né? só vai ensinar Até porque eu bem. tinha um monte de vício. Então, eu fui o quê? Aos poucos. Aos poucos, e o Espírito Santo trabalhando, e tinha coisas que eu fazia, que eu fui fazer, eu me entristecia. Porque agora você tem o Espírito Santo. E aí, aquilo que você fazia, que não achava que era ruim, que estava pecando, que estava errando, hoje eu tenho já o entendimento que isso era ruim, que estava me prejudicando e prejudicando outra pessoa. Então, se eu faço isso hoje, o Espírito Santo se entristece, porque o Espírito Santo habita em mim e em você. Exatamente. Então, o Espírito Santo, ele ajuda nós nesse processo. E aí, que nem você falou, vai de pessoa por pessoa. Tem pessoas que, de uma hora para outra, já liberta do vício do cigarro, tem outra que leva um tempinho mais, mas o Espírito Santo vai ajudando nessa caminhada. Exatamente. Mas o início, irmãos, o início da nossa caminhada tem que passar pelo novo nascimento. E a partir daí, então, a gente volta no nascimento, né? A partir daí, então, essa caminhada, a gente não dá para fugir dela. Você percebe que quando Paulo ele vem para Jesus, o próprio Jesus prega para ele, quando ele vem, ele não sai assim, já saiu pregando. Não, ele passa por um estudo, né, pelo processo de conhecimento. E aqui, eu acho, a gente já vai para a conclusão, porque a gente também não vai falar tudo aqui para os irmãozinhos para a escola dominical presencial. O que é legal é que o novo cristão, ele tem que passar por esse processo. Ele nasce de novo, vai ter a mentoria, vai ter o professor, vai ter o pastor, vai estar nessa denominação que ele escolheu para servir o reino, para fazer parte do reino. Lembrando que não é a denominação que salva, é Cristo que liberta, o Espírito Santo que trabalha na vida do crente, e ele vai crescendo no lugar que ele escolheu para estar ali. Né, baseado nas Escrituras. Então, por isso que o novo convertido, a pessoa que vem para Cristo, ela não pode sair falando de Jesus. Ela vai ficar feliz, mas ela precisa aprender como funciona isso. Né? Até porque é uma nova vida. Ela tem que aprender, igual o bebê, como você falou. Ele vai primeiro aprender a comer, aprender a caminhar, ele vai aprender a andar, até ele poder transmitir isso para outras pessoas. E aí a gente percebe que é gradativo, que é o processo que Paulo fala. Vai crescendo na graça e vai crescendo no conhecimento. Até que um dia ele pode comer uma comida mais forte, ele pode discipular outras pessoas, que é o que Jesus manda a gente fazer. Né, Alê? E quando nós falamos dessas lições que nós vamos tratar, falamos esses temas, isso tudo vai ser tratado em sala de aula, com uma explicação mais profunda para vocês. E
hoje é só mais uma pincelada, né, Nete? Sempre. Esse momento. Porque nós sabemos que essa lição ela é muito profunda. Então tem muitos assuntos. E o que a gente quer passar para você, que no início da nossa caminhada, todos nós, sem exceção, temos que passar pelo novo nascimento, Precisa. pela uma regeneração. E quando Jesus fala assim, que a salvação ela é de graça, a graça de Deus, nós temos que ter fé para acreditar nesta graça. Nós temos que ter fé. Quando você crê que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e você entrega seu caminho ao Senhor, a Bíblia diz em 1 Coríntios que as coisas velhas se passam, eis que tudo se torna novo na tua vida. Tudo agora vai se transformando, vai se transformando. Nete, se eu olho um pouco, eu falando aqui com vocês, eu vou fazendo um pouco, uma retrospectiva no início, quando você falou, e o início da sua caminhada? Meu Deus, o que eu mudei para melhor com Cristo, irmãos, a vida com Cristo, ela é bem melhor. A proposta do reino de Deus é realmente é essa. maravilhosa, É transformar é maravilhosa. o homem, é melhorar o ser humano, é realmente voltar ao que Deus criou de fato. Né? Porque o pecado, ele deformou tudo, né? Ele bagunçou com tudo. Então, esse novo nascimento é realmente para isso, para eu olhar para Cristo e ver o modelo que eu tenho a partir de agora. Eu vou perseguir aquele modelo. Que modelo que eu tenho? A Cristo. Meu modelo e minha referência não é pastor, não é homem nenhum. Minha referência a partir de agora é Cristo. Cristo é perfeito. Então, eu vou perseguir esse modelo até que eu também seja um dia perfeito. Né? Todos nós, né, Nete, que passamos, e tem pessoas que estão passando por esse processo, no início daquele novo amor, sabe, aquela primeiro amor, sabe? É tão gostoso, irmãos. E nós que já estamos um tempo já na caminhada com Cristo, temos que buscar esse primeiro amor. Nós não podemos deixar essa chama apagar. Como lá no tabernáculo, a chama não apagava. Eles tinham que manter aceso. Então entrava outro turno e ficava ali mantendo aquela chama acesa. Nós também não podemos deixar essa chama apagar, porque a nossa caminhada ela é longa. Sabe, Nete, nós temos uma caminhada longa, nós já vamos prosseguindo. Né? Tem irmãos aí que, né, já está sendo jubilado, o pastor citou aqui. Olha quanto tempo que aquele irmão passou nos caminhos do Senhor, o que ele passou, quais as experiências dele. Tivemos, irmãos, experiências ruins, temos tribulação, temos dificuldade, temos. Lembra dos discípulos no barco? O mar, o vento contrário, mas Jesus estava lá dormindo na polpa do barco. Não é porque nós estamos na igreja, não vai acontecer mais problema. Não é porque você veio para Cristo, acabou, cessou os seus problemas, não vai acontecer mais nada, tudo vai ser bênção na sua vida, tudo vai ser mar de rosa. Isso é um evangelho que não é o verdadeiro. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Porque eu venci, Jesus falou, eu venci. Então vocês podem vencer. Mas o que é legal com Cristo, né? O que é legal é que a pessoa que vem para Cristo, que tem um novo nascimento e que ela busca, eu não sei, eu acredito que dificilmente ela desanima, porque ela está com Cristo, né? O Espírito Santo está ali o tempo todo. Mas na vida, né? Nete, tem um momento que a gente desanima, né? Você não está toda hora lá em cima, no monte. Tem hora que você está no vale. Tem hora que você está passando uma dificuldade. Mas o Senhor está com a gente. Ele falou que estarei com vocês todos os dias. Então, irmãos, nessa caminhada, a gente pode estar passando aflição, mas o Senhor está conosco todos os dias, né? Tem que levantar a cabeça. Por isso que ele fala, anda em dois, né? Então está você e sua esposa. Às vezes a esposa está ali meia, né, desanimada, o esposo anima. Às vezes é o esposo, a esposa anima, ou é o filho. Sozinho, o Senhor está lá, né? Então, a comunhão, como você falou. Eu sou sozinho, a igreja está aqui. Nós somos um corpo, aprendemos no trimestre passado, né? Somos um corpo, somos uma família, e é um para ajudar o outro nessa caminhada. É isso aí, Ale. O assunto de hoje é esse, né? Eu só quero ler aqui um texto que está em Mateus, capítulo 16, né? Para nós encerrar. Está aqui, e no versículo 34, né? Que diz assim, na verdade acho que é o 24. Ele diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Negue, né? Negue, tem que se negar. A jornada com Cristo tem início com um novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação. Somos peregrinos aqui na terra.
Estamos peregrinando, né? Cada um tem o seu tempo de caminhar, né? Espiritual, até o relacionamento perfeito com Jesus. E nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a quem a nossa fé está fundada. A nossa jornada é longa e ela termina no reino de Deus, no céu, com Jesus Cristo, que é o tema dos próximos domingos. No próximo domingo. Que Deus abençoe, Que gente. Deus abençoe. Esteja conosco nos próximos domingos também. Até o próximo domingo. Deus abençoe, Ale. Amém. Você também. Um bom domingo.